Margaret Sanger, Aborto, Eugenia e Racismo. Margaret Louise Huggins Sanger foi uma eugenista e precursora estadunidense do movimento feminista, defensora da legalização do aborto, do seu uso para controle populacional, especialmente de não brancos, e para impedir que crianças com doenças hereditárias nascessem vivas. Ela nasceu no estado de Nova York em 1879. Em 1902 se casou com o arquiteto William Sanger, com quem desenvolveu grande atividade social e política antes da separação. Em 1913, um ano mais tarde, fundou uma revista feminista, A Mulher Rebelde, para promover a contracepção, com o lema, Sem deuses nem mestres. Em 1917, começou a publicar a revista Controle de Natalidade. Em 1921, foi fundadora da Liga Americana para o Controle de Natalidade. Socialista declarada, culpou o capitalismo pelos males que sofriam as mulheres trabalhadoras brancas. Suas posições políticas são expressas nas últimas páginas de O que Toda Jovem Deveria Saber, de 1920. Nesta obra afirma: quanto mais baixo se desce na escala do desenvolvimento humano, menos autocontrole sexual há. Afirma-se que os aborígenes australianos, a espécie mais baixa conhecida da família humana, só um degrau mais alto que os chimpanzés em desenvolvimento cerebral, tentam pouco controle sexual que só a autoridade os previne de obter satisfação sexual nas ruas. Após relacionamentos com os eugenistas e socialistas H. G. Wells e Havelock Ellis, Sanger casou-se em 1922 com o milionário sul-africano do petróleo Noah Sleep, que, com sua fortuna, financiou o ativismo de Sanger. Em 1926, Sanger fez uma palestra sobre controle de natalidade para as mulheres da Ku Klux Klan em Silver Lake, Nova Jersey. Foi bem recebida pelo grupo, e como resultado de sua palestra, recebeu dúzia de convites de grupos semelhantes. Em 1930, com verbas de uma rica organização não governamental, abriu uma clínica no Harlem, bairro de população preta e mestiça da cidade de Nova York. Denominou seu plano de ação de Projeto Negro. Esta palavra era usada pelos ativistas racistas da época para referir-se a todos os afrodescendentes. Em carta ao eugenista Clarence Gamble, escreve sua preocupação com as lideranças religiosas locais. Nós não queremos que se espalhe que desejamos exterminar a população negra, e o pastor é o homem que pode endireitar essa ideia se algum dia ocorrer isto a qualquer de seus membros mais rebeldes. Sanger era partidária da eugenia, uma filosofia social que argumenta que a espécie humana pode melhorar mediante intervenção na sociedade. Suas propostas incluíam uma política de restrição à imigração, o livre acesso aos métodos anticonceptivos e segregação e esterilização das pessoas com problemas mentais. Em seu ensaio Um Plano para a Paz, de 1932, Sanger defendeu aplicar uma estrita e rígida política de esterilização e segregação àquele grau da população cuja prole já seja manchada por algum defeito ou cujas características genéticas passadas de pai para filho sejam tais que traços censuráveis possam ser transmitidos aos descendentes. Na mesma obra defendeu a criação de um departamento no Congresso americano para manter as portas da imigração fechadas à entrada de certos estrangeiros cuja condição seja reconhecidamente prejudicial à força da raça, tais como retardados mentais e disléxicos, idiotas, lentos, loucos, portadores de sífilis, epiléticos, criminosos, prostitutas profissionais e outros nesta classe. Em seu texto Controle de Natalidade e Melhoria Racial, defende: a campanha pelo controle de natalidade não tem simplesmente um valor eugênico, mas tem praticamente os mesmos objetivos finais da eugenia. Cremos que a regeneração racial, como a regeneração individual, deve sair de dentro, ou seja, deve ser autônoma e não imposta de fora. Sustentamos que uma mulher em plena posse de suas faculdades mentais é o melhor juiz para determinar as condições em que seu filho há de vir ao mundo. Além disso, sustentamos que é seu direito, independentemente de outro tipo de considerações,
determinar se terá filhos ou não e quantos filhos terá se optar por ser mãe. Apenas uma maternidade livre e autônoma pode construir uma estrutura de inquebrantável melhoria racial. Para pessoas com problemas mentais, defendia, os débeis mentais diagnosticados não só deveriam ser exortados, mas obrigados a não propagar seus filhos. Sanger viajou para a Índia em 1935 e tentou convencer Mahatma Gandhi que ele deveria dar o seu apoio, mas ele respondeu que ajudas artificiais levam à satisfação imoderada dos desejos e são, portanto, desmoralizantes e debilitantes. Com a ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933, Sanger dedicou toda a edição de abril deste ano da revista Controle de Natalidade ao tema da eugenia. Um dos artigos, Esterilização Eugênica, uma necessidade urgente, foi escrito por Ernst Rudin, diretor de Hitler de esterilização genética e fundador da Sociedade Nazista para a Higiene Racial. Em dezembro de 1941, Adolf Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Para tentar apagar a lembrança da colaboração com o nazismo, a Liga Americana para o Controle de Natalidade muda seu nome, em 1942, para a Federação da América para a Planificação Familiar. Sanger foi influenciada pelas teses políticas marxistas e feministas de seu pai. Também afetou muito a morte de sua mãe, que a fez rebelar-se contra a sociedade em que vivia por sua visão sobre a saúde da mulher e da natalidade. Ateia, atacou duramente o cristianismo, acusando-o de obscurantismo. Em 1951, Sanger conseguiu financiamento para a pesquisa da pílula contraceptiva. Em 1954, com o nome Enovid, foi testado em 50 mulheres de Massachusetts. Mais tarde foi testada de forma generalizada em Porto Rico, como parte da Operação Mãos à Obra, que também incluem processos de esterilização em mulheres pobres, em sua maioria mestiças. Margaret Sanger faleceu em 1966, de infarto cardíaco, no estado do Arizona.